Fala, pessoal. Fala, fisioterapeutas. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos aí, né, ao nosso 35º episódio do Bom Físio. E nesse episódio, você que é fisioterapeuta, não saia daí, porque você vai ficar sabendo de todas as técnicas eficazes, quais são as principais, as melhores intervenções para tratar o paciente com a síndrome da dor patelofemoral. Então, se você tem um paciente com essa síndrome, se você já ouviu falar nessa síndrome, mas nunca tratou um paciente, ou se você quer mesmo aprender como trata, quais são as melhores técnicas, quais são as melhores intervenções, para você não ficar perdendo tempo usando técnicas que já caíram em desuso, aquelas técnicas que não funcionam mais, que elas não trazem efeitos. Então, se você quer usar somente técnicas atualizadas, fica aí, fica de olho nesse vídeo, não saia daí, que ele está recheado de informações. Beleza? Então, eu vou falar nesse vídeo 6 intervenções fisioterapêuticas que são eficazes para o tratamento da síndrome da dor patelofemoral. Então, eu sugiro fortemente que você que é fisioterapeuta, fica aí até o finalzinho, tá? Antes de darmos início, eu gostaria de pedir vocês aí para dar um like nesse vídeo, para se inscrever no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, tá? E para você comentar, compartilhar esse vídeo. Então, se você conhece algum fisioterapeuta, algum colega e quer compartilhar esse conteúdo com ele também, né? Não guarda só para você não, compartilha com seu amigo, compartilha com seu colega, que quanto mais gente ficar sabendo, melhor a gente vai propagar essa mensagem. Nós vamos ajudar mais e mais fisioterapeutas, tá joia? Bem, antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia e mestre em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E esse é o nosso 35º episódio do Bom Físio. Então, o Bom Físio, para quem não sabe, é um programa, ele chama o Boletim Informativo da Fisioterapia, e é um programa onde eu discuto toda semana quais são as melhores e mais atualizadas intervenções fisioterapêuticas e os seus efeitos comprovados cientificamente. Então, eu sempre trago aqui quais são as técnicas que são eficazes, as técnicas que já não são mais eficazes, as técnicas que às vezes a gente usava e hoje em dia já não tem mais efeito. Então, eu trago sempre nesse programa aí o Bom Físio, o boletim informativo da fisioterapia, tá? Então, e o tema de hoje, do programa de hoje, do 35º episódio, é: qual o melhor tratamento fisioterapêutico para tratar síndrome da dor patelofemoral? Então, vamos descobrir, hein? Quais são os melhores tratamentos, quais são as melhores intervenções, tá? Mas antes, eu queria passar aqui rapidinho, bem rápido, coisa bem sucinta, simples, um pouquinho aí para a gente dar uma lembrada da anatomia do ombro, ó, da anatomia do joelho, tá? Semana passada eu falei de ombro, então ainda estou com o ombro na cabeça. Bom, anatomia do joelho, tá? Então, só mesmo para a gente poder entender o que acontece com a síndrome da dor patelofemoral, para a gente poder ficar mais familiarizado, já imaginar com o que está acontecendo naquela articulação, né? Então, antes vamos dar uma lembrada, né? Então, na articulação ali do joelho, nós temos o fêmur, que vai articular com a tíbia, coladinho na tíbia tem a fíbula, né? E articulando aqui na frente do fêmur, nós vamos ter a patela, né? Então, a patela, ela faz movimento para cima e para baixo, movimento superior e movimento inferior, de acordo com quando a gente estica o joelho e dobra o joelho, né? E os músculos ao redor dessa articulação, eles são os principais, são músculos muito grandes, são os músculos maiores aí, né? Onde eles vão dar uma sustentação para essa articulação, visto que essa articulação ela é muito instável, por isso que ocorrem várias disfunções, várias pessoas apresentam dor, porque é uma articulação muito instável, assim como o nosso ombro.
também é uma articulação instável. Então, é por isso que elas apresentam várias lesões, né? É muito comum você ver uma lesão, uma dor, alguém relatar dor, que tem problema no joelho. Então, é muito comum. E esses músculos que envolvem a articulação do joelho são músculos grandes, né? Em que na parte anterior aí nós temos o quadríceps, os adutores, atrás os isquiotibiais, os abdutores, e também temos os músculos do quadril, que também fazem parte aí, eles contribuem com a anatomia do joelho, tá? Com a articulação do joelho. Então, quais músculos do quadril, né? Os glúteos, glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, os rotadores internos e externos do quadril, tá? Então, a articulação do joelho, ela é um complexo, né? Então, ela não é somente um músculo ou só aquela articulação. Então, para você tratar o joelho, você deve olhar todo esse complexo aí, tá? Então, tanto da parte superior, né? Tanto, quanto da parte inferior. Então, também é preciso tá avaliando aí a questão de tornozelo, pé, né? Então, é sempre um complexo. Sempre olhar para tudo, tá? E aí, gente, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Em nome de meniscos, tendões, só mesmo essa recapitulada aí, só mesmo para a gente poder passar uma visão geral na articulação do ombro, para a gente lembrar aí rapidamente aonde a patela está, como se ela articula, né? E aí, onde está o nosso problema aqui? Né? Então, o paciente com a dor, o paciente com a síndrome da dor patelofemoral, o que ele apresenta? Onde está o problema dele aí nessa articulação, né, do joelho? Então, como o nome mesmo já diz, vai encontrar um atrito, né, uma dificuldade ali em se articular o fêmur com a patela. Por isso que ele chama patelofemoral, né? Então, eles apresentam uma dificuldade, vamos falar grosso modo, um problema ao se articular. Então, eles não estão combinando, eles não estão articulando direitinho o fêmur com a patela. Então, é por isso que gera essa dor, esse incômodo, tá? E os pacientes relatam que é uma dor muito grande, uma dor de fincada. Parece que está enfiando uma faca, uma agulha lá dentro do joelho, tá? Então, normalmente, o paciente com essa síndrome, ele relata essas dores, né? E um detalhe é que dói, principalmente quando você adiciona carga corporal mesmo. Então, quando você vai subir e descer a escada, né? Então, ali que você vai gerar uma pressão, uma carga no joelho, naquela articulação. Então, a patela precisa fazer o movimento certinho, e aí ela dói porque ela não faz esse movimento certinho, tá? Então, é subir e descer escadas, correr, né? Quando vai correr, ai, meu joelho doeu. Então, é também um sintoma dessa síndrome, né? Agachar e levantar, sentar e levantar da cadeira, também você pode sentir essa dor. O paciente relata dor quando ele tem a síndrome da dor patelofemoral, tá? Então, a grosso modo aí, o que acontece no paciente com essa síndrome é que a patela, juntamente com o fêmur, não estão articulando de maneira correta, tá? Então, está acontecendo um atrito, a patela não faz o movimento todo certinho, então, com isso, gera dor, e dor, muita dor, tá? O paciente relata dor. E a dor está associada com a baixa qualidade de vida. Então, quanto mais dor, então, ele entra num ciclo vicioso. Então, ele começa a sentir dor, aí ele para de movimentar porque está doendo, aí ele perde a mobilidade, perde ali a funcionalidade, aquilo gera mais dor. A dor leva à imobilidade, a imobilidade leva à incapacidade e aquilo vira um ciclo vicioso. Tá? Então, é preciso a gente quebrar esse ciclo aí e colocar o paciente, retomar aí, fazer com que o paciente retome as suas atividades do dia a dia, as suas atividades funcionais, que ele volte a subir e descer escadas, né? E não que ele pare de fazer isso porque o joelho dói, tá bom? E qual o tratamento, né? O tratamento indicado para a síndrome da dor patelofemoral?
é o tratamento conservador. Então, aí que está o nosso papel, nós somos fundamentais nesses pacientes. Então, é onde entra a fisioterapia, o fisioterapeuta, tá? E é preciso fazer uma fisioterapia bem feita, usar técnicas atualizadas, técnicas comprovadas cientificamente, e não ficar usando aquela coisinha, sempre a mesma coisa, aquela que é banho-maria, né? Aquela água morna, como dizem. É preciso a gente usar técnicas que funcionam para poder devolver essa funcionalidade para o nosso paciente. Senão a gente vai manter, ele vai manter com dor pro resto da vida, tá bom? E é usar técnicas comprovadas cientificamente. E não é usar qualquer evidência, tá? Então, eu sempre venho falando aqui, não é porque está publicado que é 100% correto. Não, tem muita coisa ruim publicada. Eu até falo que tem mais coisa ruim do que boa publicada, tá? Então, é preciso saber filtrar essas informações ruins, tá bom? Então, é o que eu faço aqui. Toda semana, no programa Bom Físio, eu filtro as evidências boas, então eu pego somente a evidência de alta qualidade metodológica, então eu avalio a qualidade dos artigos, da evidência, e junto e monto esse plano de tratamento com as melhores intervenções para vocês. E venho aqui e gravo o vídeo, tá? Então, faço em forma de live, né? Então, é isso que eu faço. É isso que eu faço para vocês. Então, não é a minha opinião, não é o que funciona ou funcionou na minha prática clínica, tá? Então, é o que eu faço isso na minha prática clínica. Então, antes de montar um plano de tratamento para o meu paciente, eu busco sobre as atualizações em base de dados, eu venho ver aqui o que a evidência diz em relação àquela patologia, aquela disfunção que eu vou tratar com o meu paciente. Por que, voltando aí, por que eu faço isso? Porque as técnicas mudam, tá? Então, as coisas evoluem, e se a gente não evoluir junto, nós vamos ficando para trás e vamos continuar usando aquelas técnicas sem efeito, aquelas técnicas que não trazem benefício nenhum, que não vai alcançar o objetivo do seu paciente. Então, você não vai ter um resultado eficaz com ele. Concordam? Porque você vai estar usando sempre aquelas técnicas que não resolvem. Então, é por isso que eu sempre faço isso na minha prática clínica, e aí eu decidi vir compartilhar também aqui nas redes sociais. Bom, dito isso, voltando aqui, e como a gente faz um diagnóstico, né? Como fazer um diagnóstico fisioterapêutico dessa síndrome nesses pacientes, né? Então, o diagnóstico, ele ocorre ali através de uma avaliação bem robusta ali daquele joelho, de todos os membros, né, o membro inferior todo. Então, você vai avaliar aquele joelho, vai buscar saber qual é a queixa principal do seu paciente, né? E ele pode ser confirmado também com exames de imagem. Então, exames de imagem ele vai buscar, porque a síndrome da dor patelofemoral, ela pode estar associada a uma osteoartrite, alguma outra disfunção. Então, o exame de imagem pode confirmar aí se existe alguma outra patologia associada, tá? Mas o diagnóstico fisioterapêutico principal, ele trata-se de duas coisas. A primeira é a queixa principal do seu paciente. Então, se ele chegou para você falando, eu sinto muita dor ao redor da minha patela e atrás da minha patela, é uma dor que dói quando eu vou subir e descer escadas, quando eu sento e levanto da cadeira, do sofá, ou quando eu vou correr, se for um jovem, porque é uma doença, gente, que vem crescendo muito. Então, é uma disfunção que cresce a cada vez mais. Então, ela não é somente vista no idoso, na pessoa mais idosa, mais velha. Não, ela também é presente nos jovens, tá? Então, os jovens que começaram a fazer corrida, caminhada, eles podem apresentar essa dor também. Então, é uma disfunção que vem crescendo cada vez mais, tá? E aí, se eles relatam isso, que dói quando vai fazer essas atividades, principalmente essas, de sentar e levantar, agachar, subir e descer escadas,
aí você já pode acender uma luzinha, uma lanterninha para essa síndrome. Então, se ele chegou com essa queixa, você já começa a desconfiar. Pode ser a síndrome da dor patelofemoral que esse paciente está tendo. Então, na hora, você já vai bater o martelo ali, né? Mentira, vai bater o martelo não, vai acender uma luzinha. Bater o martelo, a gente vai bater depois do teste físico, tá? Que aí o teste físico, ele constitui de quê? É um teste simples, ele chama teste de compressão patelar. Então, é um teste simples, fácil, ele é super indicado aí para poder diagnosticar a síndrome da dor patelofemoral, e esse teste ele apresenta uma alta validade e confiabilidade. Então, pode ser usado, é um teste bem confiável e ele traz mesmo, ele pode ser indicativo aí de diagnosticar o paciente com a síndrome da dor patelofemoral. E como realiza esse teste, então? Então, você vai deitar, vai deixar o paciente deitado, de decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima. Ele vai estar deitado, você vai chegar lá na patela dele e vai comprimir, apertar ela para baixo mesmo. Aperta ela para baixo e segura ela lá embaixo. Aí, comprimindo ela mesmo na articulação. Apertou ela, você desliza ela para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e vê se o paciente vai sentir dor. Se ele relatar dor, na hora que você mexer nessa patela, então você deixa ela afundada, afunda ela ali e mexe com ela bem afundada mesmo. E mexe para cima, para baixo, para um lado, para o outro, gira. Se ele falar doeu, aí você pode bater o martelo. É a síndrome da dor patelofemoral, tá? Então, feito isso, então são dois passos para você diagnosticar. Então, o paciente chegou com essa queixa, com esse relato de dor que dói assim, assado, cozido, e é uma dor em volta da patela, atrás da patela, você já acende uma luz. Opa, pode ser a síndrome da dor patelofemoral. Como confirmar? Através do teste de compressão patelar. Fez o teste, ele falou que doeu enquanto você movimenta? Positivo. Então, o teste deu positivo, esse paciente ele está com a síndrome da dor patelofemoral. Show! Estamos com o diagnóstico na mão, então já sabemos, confirmamos aí com os testes físicos, com a queixa do paciente, então nós confirmamos aí que esse paciente apresenta a síndrome da dor patelofemoral. Então, agora, vamos montar um plano de tratamento para ele? Vamos. Com o quê? Com técnicas atualizadas, técnicas eficazes, técnicas que sabemos que a gente não vai perder tempo com elas, porque elas vão trazer o resultado. Então, qual é o resultado que nós esperamos para esse paciente? Melhora da dor, alívio da dor é o principal. Então, esse paciente, ele sente muita dor e aquela dor que incomoda, né? Então, o primeiro passo que ele quer é aliviar a dor. Então, nós vamos aliviar a dor dele. Depois, esse joelho vai apresentar pouca mobilidade, né? Como ela está fazendo ela articula, né? A patela e o fêmur estão articulando irregularmente, errados, então a gente vai ter que fazer o quê? Ganhar ali uma mobilidade naquele joelho, ganhar uma amplitude de movimento, né? A grosso modo, eu vou passar passo a passo, né? E aí fazer com que ele volte a fazer as atividades, a subir a escada dele, a descer a escada, a agachar para pegar uma compra, para pegar um papel que caiu, sem sentir dor, tá? Então, esse é o nosso papel com esses pacientes que têm o diagnóstico de síndrome da dor patelofemoral. Então, fazer com que ele volte a fazer aquela tarefa sem sentir dor, né? Porque ninguém merece sentir dor. E, então, a nossa função é essa. Eu já ouvi muita gente falar, muitos profissionais falarem assim, mas você está com dor e tal, e não tem o que fazer. Síndrome da dor patelofemoral, esquece. Não tem o que fazer, você vai ficar sentindo dor mesmo, evita subir e descer a escada, evita fazer esses movimentos que dói, que é melhor. Já ouvi muito. Gente, não, pelo amor de Deus, não. Vamos mudar aí, nós não somos esses, né, vamos mudar o nosso discurso.
Então, ele não tem que parar de fazer o que ele faz. Nós temos que devolver para ele aquilo que ele não faz mais, aquilo que dói. Nós temos que fazer com que ele não sinta dor na hora de fazer. Entenderam? E aí, como resolver esse problema? Eis a questão, né? Então, vamos lá. Eu montei aqui, eu vou falar das técnicas eficazes para poder tratar a síndrome da dor patelofemoral. Como eu já disse, né? Montei embasado cientificamente, trouxe o que a evidência diz, então, somente coisas atualizadas, evidência de alta qualidade metodológica, tá bom? Antes de falar das técnicas, gostaria de fazer um pedido para você que não está inscrito no meu canal do YouTube, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, que sempre que sair vídeo novo, você será notificado. E para quem está assistindo por outras redes sociais, curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Deixe algum comentário também, se vocês estão gostando, se não, se tiver dúvidas, também deixe aí, que eu sempre respondo, tá? Então, vamos aqui agora partir para as técnicas. Então, gente, quais são as técnicas eficazes para tratar o paciente com a síndrome da dor patelofemoral? O que eu devo fazer com esse paciente? O que eu devo realizar com ele? Quais técnicas eu faço? Quais técnicas eu não faço? As técnicas que eu não faço está na live passada, tá? Então, se você perdeu, se você caiu de paraquedas nessa, volta na live passada, na 34ª live, que lá eu falo das técnicas não eficazes para o tratamento da síndrome da dor patelofemoral. Então, se você quer saber o que eu não faço, o que eu não uso, Rayane, vai lá que tá todas que a gente não deve fazer. E aqui eu estou falando somente das que nós devemos fazer, tá? Então, a primeira coisa, gente, antes de começar o tratamento, antes de montar o plano de tratamento desse paciente, é realizar uma boa avaliação, né? Então, quantificar a força presente naqueles músculos envolvidos, né? Naqueles músculos que envolvem a articulação, que eu já falei. Então, é registrar os momentos de dor, né? Onde dói, quando dói e como é essa dor, né? Então, isso tudo faz parte, essa avaliação, isso tudo faz parte para a gente poder montar o nosso quebra-cabeça com esse paciente. Então, uma boa avaliação é fundamental, tá? Dito isso, passou a avaliação, vamos para as técnicas, né? A primeira técnica que eu vou falar aqui foi até um estudo onde ele comparou dois grupos. Um grupo ele fez essa técnica, o outro grupo ele não fez. O grupo que ele fez teve um resultado muito melhor, tá? Então, ele pegou pessoas com síndrome da dor patelofemoral, dividiu em dois grupos, um grupo recebeu essa intervenção, o outro grupo não. Qual intervenção é essa? Fortalecer os músculos do quadril. Então, normalmente, a gente esquece, né, que o joelho é um complexo. Esquecemos que os músculos do quadril ajudam também na biomecânica do joelho. E nós esquecemos de fortalecer esses músculos. Então, esse estudo ele fez, em um grupo ele fortaleceu os músculos do quadril, no outro grupo ele não fortaleceu. O grupo que ele fortaleceu teve uma melhor aí, um melhor resultado no alívio da dor, e ele teve um ganho de força maior e um ganho de ADM, tá? Então, é preciso fortalecer os músculos do quadril. Quais músculos, Rayane? Os abdutores, tá? Do quadril, principalmente. Os rotadores, interno e externo, tá bom? E os glúteos, né? Glúteo médio, principalmente o glúteo médio. Então, é preciso fortalecer esses músculos. Sim. O paciente está com problema no joelho, eu fortaleço o músculo do quadril? Sim, fortalece o músculo do quadril, tá bom? O quadril, os músculos do quadril fazem parte aí do complexo do joelho, né? Como nós já vimos aqui no início desse vídeo. Então, não se esqueçam do quadril. O problema é no joelho, mas vamos fortalecer o quadril também,
porque mostrou aqui, foi comprovado cientificamente que é eficaz, que melhora a dor, né? Que o paciente ganha mais força. Então, não esqueçam do quadril. A segunda técnica que eu vou comentar aqui, que é eficaz, é a mais realizada, né? Então, o paciente tem problema no joelho, vão fortalecer quadríceps. E aí eu vejo muito fortalecer somente o quadríceps, né? Então, põe lá para fazer extensora, uma abdução e pronto. Então, gente, esse segundo ponto que eu vou falar é fortalecer todos os músculos do joelho. Então, os músculos anteromedial, ou seja, quadríceps e adutores, e os músculos posterolateral, ou seja, os isquiotibiais e os abdutores. Então, fortalecer, não esquecer. Fortaleceu na frente, fortalece atrás. Normalmente, o paciente ele apresenta uma fraqueza maior de isquiotibiais. Então, já é uma musculatura mais fraca, né? Isso já é presente na grande maioria da população. Então, quando ele tem um problema no joelho, principalmente aí a síndrome da dor patelofemoral, nós esquecemos de fortalecer os músculos posteriores, né? A gente só dá atenção para o quadríceps, porque acha assim, a patela está mal posicionada, ela está muito, tá desalinhada, ela está muito anteriorizada, então eu vou fortalecer ou vou alongar esse músculo para relaxar a patela, para ela descer. Ou se ela está muito posteriorizada, se ela está muito para baixo, eu vou fortalecer para poder subir ela. E a gente esquece dos músculos posteriores. E os músculos posteriores, eles são fundamentais também, tá? E ele é um músculo mais fraco. Normalmente, ele está fraco na população, porque é um músculo que a gente usa menos. Então, para você subir, descer a escada, sentar e levantar, você usa muito quadríceps. Para agachar, você usa mais quadríceps. Então, é preciso dar uma observada, ter um olhar diferenciado para os músculos posteriores, tá? Os isquiotibiais e os abdutores. Então, fortalecer todos esses músculos. Não esquecer, tá? Anota aí. Fortalecer os músculos anteromedial e os músculos posterolateral do joelho aí. Não esquece, tá? E como fazer isso? Tem várias formas. Então, você pode fazer o agachamento para poder fortalecer o quadríceps, treinar, sentar e levantar com o idoso com peso. Então, fazer ele sentar e levantar com uma anilha na mão. Então, ele já está treinando ali com peso, tá? Colocar para subir e descer a escada com peso no pé, né? Também é bom. Fazer a extensora, você fortalece o quadríceps. A flexora, você fortalece os isquiotibiais, né? Abdutora, adutora. Então, fazer todos esses exercícios aí. Usar sempre cargas, né? Então, nunca fazer muito livre, a não ser que é um idoso que tenha muita, ou até mesmo algum jovem. Mas se ele tiver muita fraqueza, você começa sem carga, mas não se esqueça de aumentar a carga. Então, sempre, se o nosso objetivo é ganho de força muscular, é preciso aumentar a carga. Então, aumentar a carga gradualmente. Não é começar com uma carga e terminar com a mesma carga, que assim você não fortaleceu. Né? Então, muitas pessoas começam com 5 quilos, faz 10 sessões com os mesmos 5 quilos. Então, você não está fortalecendo, não. Então, é preciso aumentar essa carga. Começou com 5, terminou com 15. Então, é assim que fortalece, tá? E outra dica de ouro aqui, na hora de realizar esses exercícios, gente. Então, foi também mostrado, né, em alguns estudos, que é importante você não deixar o paciente fazer aquele tilt, né? E até a parte final da articulação. Então, se ele vai fazer uma extensão de joelho, né? Então, sempre dá uma folguinha ali para a articulação. Nunca ir até o final, sabe? Nunca deixar ele até o final da extensão total. Sempre deixar com uma folguinha aí na articulação, tá? Porque até o final é onde dói.
Então, nós vamos fazer até o limite, deixar uma folguinha nessa articulação para não ir até o final, tá bom? Beleza? Porque se ele sentir dor também, ele vai começar a desistir do tratamento, né? E quando eu devo, Raiane, começar a fazer o fortalecimento? Ontem. Então, isso você deve começar a fazer ontem, tá? Mas meu paciente sente muita dor, eu não devo aliviar a dor dele? Primeiro, você vai aliviar a dor fazendo os exercícios, tá bom? Chega de ficar só deitado, chega de ficar lá recebendo choquinho ultrassom, chega, tá bom? É colocar carga, é colocar para fazer exercício. Esse é o tratamento, tá? Outra coisa, gente, a terceira técnica, já falei de duas, né? A terceira técnica que mostrou eficaz, trouxe um destaque aí para ganho de amplitude de movimento e redução da dor, então vai diminuir a dor, né? Se o seu paciente sente dor, essa técnica é muito boa, que é a nossa famosa mobilização. Então, mobilização manual da articulação do joelho. Então, fazer uma mobilização anterior, posterior, mobilizar tíbia com fêmur, mobilizar fíbula com tíbia também, tá? Mobilizar patela. Então, fazer uma mobilização nessa articulação do joelho é fundamental, tá bom? Não se esqueçam. Então, a gente vai ganhar ADM com esse paciente e vai aliviar a dor dele, tá? Outra técnica muito boa que estudos fizeram e conseguiram aí trazer um retorno para a funcionalidade desse paciente, ganho de força, né? Redução da dor, usar, colocar o paciente para fazer a bicicleta. Pode ser aquelas bicicletas ergométricas, né? Ou, se você não tem aquelas portátil, chama cicloergômetro portátil. Então, ele é só aquela basezinha, né? Tem como você colocar uma carga, é muito bom para fazer até mesmo a parte de mobilização do joelho, realizar ali, colocar o paciente para pedalar. Se não tem nada disso, é um jovem, coloca ele para poder, orienta ele, né, a andar de bicicleta em casa, na rua, né, ter essa rotina. Então, andar de bicicleta é muito bom. Então, colocar o seu paciente no início da sessão, no finalzinho da sessão, você coloca ele para dar uma pedalada ali na bicicleta ergométrica, ou se você tem esse cicloergômetro portátil, também pode colocar ele. O cicloergômetro portátil eu gosto muito, porque você carrega, né? Então, você pode levar para a casa dos seus pacientes. E ele altera ali, tem como você colocar a carga, né? Então, eu adoro. E não é caro, não é um instrumento muito caro. Então, vale a pena, se você tem muito paciente, alguns pacientes idosos, então ele serve para tudo, né? Não só para o tratar a dor a síndrome da dor patelofemoral. Então, também serve para você fortalecer membro inferior, né? É um instrumento muito útil, tá? Vamos para a quinta técnica. Na quinta técnica, eu vou falar sobre o alongamento. Eita! O alongamento, gente, nós devemos ter um olhar muito especial. Por quê? É de se ver alongar qualquer pessoa, né? Então, o paciente chegou, a primeira coisa que você faz é alongar. E normalmente alonga só isquiotibiais, o músculo que é mais fraco. E normalmente ele é fraco na grande maioria da população. E você faz o que com ele? Alonga. Né? Então, é preciso de um olhar bem especial para alongamento, porque o alongamento ele não é para todo mundo, né? Então, se você tem um paciente que ele apresenta uma hipermobilidade, você não vai alongar ele de forma alguma. Ele já apresenta ele já é hipermóvel, ele já apresenta muita mobilidade, os músculos dele já é bem móveis, e você ainda vai alongar, né? Então, não. Um paciente com hipermobilidade, você não alonga, né? Então, se chegou um paciente para você
com suspeita, né? E aí você confirmou, ele tem síndrome da dor patelofemoral. E é hipermóvel, não alonga, tá? Não alonga, não mexe no alongamento. Agora, teve um estudo que mostrou, o paciente apresenta uma restrição dos movimentos, ele é bem encurtado, ele apresenta um encurtamento muito grande na parte dos isquiotibiais, e aí eles alongaram somente esses pacientes que apresentam essa restrição, né? Que apresenta esse encurtamento dos isquiotibiais. Mas, e tem a síndrome da dor patelofemoral. Aí eles conseguiram ter uma melhora com ele em relação à dor. Mas, a grosso modo, um olhar muito especial para o alongamento, não alonga qualquer pessoa, não alonga qualquer paciente, tá? Tenha um cuidado muito especial com o alongamento aí, principalmente para essa síndrome que nós estamos falando aqui no vídeo de hoje, né? A síndrome da dor patelofemoral. Então, grosso modo, é melhor fortalecer do que alongar. Beleza? E agora, gente, vamos para o sexto. A sexta técnica, a sexta sacada aí. E essa é uma orientação, tá? Então, o que orientar o paciente com a síndrome da dor patelofemoral a fazer? Porque ele vai tratar com você, suponhamos, 2, 3 vezes na semana. E o resto dos dias, o que eu indico ele a fazer, né? Fica de repouso? Não, de forma alguma. Então, eu já falei em vídeos anteriores, é bom passar uma cartilha domiciliar, então, com exercícios ali para ele fazer em casa, mesmo sem carga, sem peso. Então, é não manter parado, tá? Então, quanto menos de repouso ficar, é melhor. Então, colocar alguns exercícios simples, né? Exercícios fáceis, que ele faz rapidinho, se for um idoso, então, coisas que ele faz pela manhã, assim que acordar. Então, é preciso fazer. É muito bom. Eu amo passar cartilha domiciliar e eu acho que traz um retorno muito bom. Eu sempre tive ótimos resultados, né? E de acordo com a evidência também. É importante manter sempre ativo e não fazer somente quando está com você no seu consultório ou quando você vai atender esse paciente domiciliar. Então, é ele manter sempre ativo, ele continuar fazendo aqueles exercícios em casa, tá? E outra dica é você também encorajar seu paciente a realizar exercícios ao ar livre, como fazer uma caminhada, né? Ou andar de bicicleta, se for um jovem, ou até mesmo idoso, mas ele tem bicicleta e gosta, então encorajar o seu paciente a fazer outras atividades também, tá? Isso só tende a melhorar, a ser benéfico no seu tratamento. Então, não ficar em repouso, não ficar com a perninha para cima, não indicar para ele parar de fazer a atividade que dói. Não. Pelo contrário, é fazer a atividade que dói, tá? Não deixa ficar parado. E vamos parar de utilizar técnicas não eficazes, tá bom? Vamos dar aí prioridade para as técnicas eficazes, tá? Então, falei aí as 6 técnicas, os 6 dicas de o que a evidência traz, né? Quais são as atualizações em relação ao tratamento do paciente, o tratamento fisioterapêutico, né? Do paciente com síndrome da dor patelofemoral, tá? Então, gente, resumindo aqui, né? Eu quero deixar uma observação. Então, se você tem, até um desafio, se você tem um paciente com síndrome da dor patelofemoral, aplique exatamente tudo que eu falei aqui nesse vídeo, todo esse tratamento que eu disse. E depois me diga se ele melhorou, tá bom? Se ele aliviou a dor, se ele voltou a subir e descer a escada sem sentir dor, tá? Se ele consegue agora realizar todas essas atividades, tá bom? Então,
deixa para mim no comentário, aplica tudo que foi dito nesse vídeo, tá? Reveja o vídeo, anota, se tiver dúvidas, deixa as dúvidas aí, que eu respondo, e eu vou deixar todos os artigos que eu usei, a referência de todos os artigos que eu usei na descrição desse vídeo, então se vocês quiserem conferir, ir lá, pegar a referência e olhar o artigo, eu vou deixar no final desse vídeo, tá? Outro detalhe importantíssimo também que eu quero deixar aqui é em relação ao fortalecimento, tá, gente? Então, é importante a gente fazer um teste de força para aquele paciente e não somente olhar para a cara dele e falar assim, eu acho que ele aguenta uns 5 quilos. Eu acho que ele aguenta uns 3, tá? Então, é preciso fazer um teste de carga, um teste de força, para você saber quantos quilos ele pode começar. E a partir daquele peso que ele começou, aumentar essa carga gradativamente, tá? Então, se não aumentar, ele vai continuar na mesma carga, você vai finalizar as sessões e ele vai ficar sempre naquela mesma carga e não vai melhorar. Porque o objetivo é fortalecer. Fortalecimento só se dá com aumento de carga. Então, não vamos esquecer de aumentar a carga, tá? Então, isso é fundamental, oferecer o melhor tratamento, oferecer técnicas atualizadas, estar sempre atualizados para poder obter resultados eficazes. Com isso, nós vamos ganhar aí uma valorização na nossa profissão, tá? Reconhecimento. Então, eu acho que a gente precisa disso para dar um up na nossa profissão. Vamos mudar o rumo da nossa fisioterapia, vamos juntos, né? E vamos gerar resultados eficazes, vamos mostrar que a fisioterapia resolve, porque nós vamos usar técnicas somente atualizadas, tá? Então, gente, ufa, chegamos ao fim, né? Vou finalizando aqui o vídeo de hoje. Quantas novidades, quantas técnicas eficazes, né? Eu espero de coração ter contribuído com a prática clínica de vocês, tá bom? Agora sim, né? Você vai poder tratar um paciente com a síndrome da dor patelofemoral com as técnicas mais atualizadas. Então, você vai estar embasado cientificamente e de acordo com a evidência de alta qualidade metodológica. Tá? Então, pode confiar que você vai obter o seu resultado esperado. Você vai obter um resultado eficaz com o seu paciente que apresentar essa síndrome, tá? Ou seja, né? Que é aliviar a dor, que é ganhar amplitude de movimento com ele e fazer com que ele retorne às suas atividades de vida diária. Certo? Então, pessoal, por hoje é isso tudo, tá? Mais um pedido, deixe um comentário para eu poder saber se vocês estão gostando do conteúdo, se o conteúdo está agregando algum valor na prática clínica de vocês. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, tá bom? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, compartilhe com seu amigo fisioterapeuta para ele poder também se atualizar, poder usar técnicas atualizadas, né? Para poder gerar mais resultados aí no tratamento dele também, tá? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.